Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um dia do Vedo. E hoje eu vou fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço, que é mostrar pra vocês as minhas leituras mais recentes. Quem acompanha o canal há um tempinho vai estranhar o nome que eu deixei nesse vídeo, Leituras Recentes 1, mas eu resolvi privar os vídeos passados porque realmente o Vedo, ele representa um recomeço aqui no canal, né? Uma nova fase. Então eu decidi recomeçar os meus vídeos de leituras a partir desse aqui. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Václav e Lena, da Hailey Tanner. Esse é um livro que me surpreendeu, eu comprei porque estava barato e porque eu acho essa capa sensacional. E acabei descobrindo uma história muito bacana. A Hailey Tanner não fez apenas um YA fofinho, ela trata de alguns assuntos bem espinhosos no decorrer da narrativa. A história começa com os dois protagonistas ainda na infância e a gente descobre que eles são imigrantes russos que foram morar no Brooklyn. Mas eles têm estruturas familiares completamente diferentes. O Václav tem uma mãe muito presente, ela é firme e ríspida, mas ela tem um grande coração e realmente se importa com o filho. O pai dele é um pouco estranho, prefere beber e ver TV do que se importar com o garoto, mas ele pelo menos está presente, está lá. Já a Lena mora com uma tia que realmente não se importa com ela, não liga, deixa a menina largada. O Václav e a Lena não são populares na escola, ela porque não sabe muito bem falar o inglês ainda, ela tem muita dificuldade no aprendizado, e o Václav, que é fluente em inglês, tem muito sonho de ser mágico, só sabe falar sobre isso e os coleguinhas acabam zombando muito dele. E na sinopse a gente descobre que os dois vão estar juntos na infância e vão se separar em algum momento e depois vão se reencontrar. Isso não é spoiler, isso tá aqui na sinopse, tá, gente? Eu realmente gostei de Václav e Lena, eu tava precisando de um YA bem legal, porque eu andei tendo umas experiências bem ruins com o gênero, então eu gostei bastante de ler esse livro e eu recomendo pra vocês. É uma história que vale a pena conhecer e tem um final muito bonito, cheio de ternura e de sensibilidade. O próximo livro é O Noivo da Princesa, do William Goldman, e esse livro tem história, gente. Esse livro baseou um filme que eu amo, chamado A Princesa Prometida, que é um clássico da sessão da tarde. E desde que eu descobri que tinha um livro, eu comecei a correr atrás do livro. Só que ele parou de ser publicado no Brasil. Essa edição, como vocês podem ver, é bem velhinha, do Círculo do Livro. E eu comecei a procurar na estante virtual e sempre estava muito caro. Aí um belo dia eu resolvi me arriscar, fui no sebo da minha cidade mesmo, e ele estava lá por R$10. Eu não acreditei na hora, foi um dos meus maiores achados de sebo. Mas infelizmente o livro me decepcionou um bocadinho. Nesse livro, o William Goldman vai fazer uma brincadeira. Ele vai criar um autor fictício que seria o autor do Noivo da Princesa, um livro que ele conta pra gente que o pai lia pra ele quando ele era criança e que ele adorava e achava se tratar de uma história infantil. Aí depois de adulto ele pega o livro pra ler e descobre que o pai na verdade fazia uma edição dos melhores momentos, cortando as partes chatas, as partes de política, as partes maçantes do livro. E então o próprio William Goldman decide reescrever O Noivo da Princesa com os melhores momentos. E ele vai fazendo comentários no decorrer do livro, falando: eu cortei essa parte por isso, cortei essa parte por aquilo, deixei essa parte, blá 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 blá. E isso é muito chato. As intromissões dele na narrativa não me convenceram, não me pegaram. Mas o que tem de positivo aqui é exatamente o que tem no filme. A gente tem realeza, tem piratas, tem gigantes, tem milagres, tem um monte de coisa dos clássicos de contos de fada, e ele inclusive brinca com esses clichês dos contos de fada, o que é muito interessante. Por exemplo, o casal protagonista se apaixona assim repentinamente e a mocinha é descrita como burra e só a sua grande beleza importa. E eu vou contar pra vocês que esse machismo me incomodou, mesmo que eu desconfie que seja proposital. Além disso, o casal protagonista é de uma chatice que eu quase morri de tanto revirar os olhos. As partes mais interessantes mesmo são as envolvendo o Inigo Montoya, que é um espadachim espanhol que quer vingar a morte do pai, e o gigante Fezzik,
que todo mundo julga como estúpido, mas que na verdade é mais esperto que muitos dos personagens. O meu veredito é que eu prefiro 1000 vezes o filme da Sessão da Tarde, mas que valeu a pena ler esse livro, e eu recomendo pra quem não tem uma memória tão afetiva como a que eu tenho com o filme. Aliás, eu recomendo que vocês assistam A Princesa Prometida, não liguem para o baixo orçamento e pensem nas piadinhas e no sarcasmo da história. Depois eu li Onde a Lua Não Está, do Nathan Fielder, que é um livro que conta a história do Matthew, um garoto que, numa aventura infantil durante a noite com o irmão, é o único que sobrevive porque o irmão dele acaba sofrendo um acidente e morre. Essa história é narrada pelo próprio Matthew aos 19 anos, a gente não tem muita ideia de onde ele está, mas a gente vai descobrindo. Ele conta a história de maneira não linear e ele usa, gente, alguns recursos narrativos. Por exemplo, em determinado momento da história ele ganha uma máquina de escrever e aí a fonte muda. A gente percebe que o Matthew se culpa muito pelo que aconteceu com o irmão, ele não conseguiu superar e a gente vê que ele tá com algum problema de ordem mental. E o que eu mais gostei nesse livro foi o respeito com que ele trata esse assunto tão delicado. E eu acho que o principal motivo para isso é que o Nathan Fielder é um enfermeiro dessa área, então ele realmente sabia do que ele estava falando. Eu gostei muito dessa leitura, achei a narrativa do Nathan Fielder muito boa, o final é muito real e muito bonito, mas esse, gente, é um livro pesado. Quando eu terminei de ler, parecia que tinha uma bigorna no meu peito, assim, eu fiquei me sentindo meio mal. Então, escolham uma época mais fácil da vida pra ler, assim. Tenham cuidado com o momento. E o último livro que eu vou comentar com vocês hoje é A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Eu vou ser sincera com vocês e dizer que a única coisa que eu sabia sobre a Amanda Palmer antes de ler esse livro é que ela era casada com Neil Gaiman, mas eu acabei descobrindo que ela é um verdadeiro ícone indie e que ela também é uma compositora super famosa e tem uma relação maravilhosa com os fãs. A relação dela com os fãs é tão próxima que a Amanda conseguiu $1 milhão no financiamento coletivo, né? Os fãs quiseram realmente ajudá-la. No início, gente, eu tava um pouco incomodada com a Amanda, ela me pareceu muito autocentrada, muito olhem pra mim, vejam como eu sou incrível e vejam como eu faço coisas extraordinárias. Mas depois eu fui me acostumando e consegui tirar umas lições bem valiosas desse livro. E eu acho que o que me fez gostar foi perceber que, na verdade, a Amanda sofre muito com a insegurança. Tem uma passagem do livro que eu acho muito interessante de analisar, que é uma conversa entre ela e o Neil Gaiman, em que os dois estão falando sobre medos. E os medos do Neil Gaiman são relacionados à Amanda. Medo de que você me ache desinteressante, medo de te perder, coisas relacionadas a uma pessoa que ele ama, que ele conhece, enquanto os medos da Amanda são relacionados sempre ao que os outros vão pensar. E é impossível não se identificar com isso. Aqui ela vai falar muito sobre a síndrome do impostor, o que ela chama de patrulha da fraude. Aquela vozinha que fica dizendo pra gente que nós somos impostores, nós somos uma fraude e que a gente só tá improvisando. E obviamente ela vai contar pra gente que até mesmo ela, que é um ícone da arte de pedir, surtou ao ter que pedir dinheiro emprestado pro marido, o Neil Gaiman, justamente por causa do que os outros iriam pensar. Como assim eu, feminista, pedindo dinheiro pro meu marido? Então a gente descobre, gente, que a arte de pedir é tão difícil pedir ajuda porque a gente tem que ficar vulnerável. E ficar vulnerável, mostrar vulnerabilidade é um dos maiores medos do ser humano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Comentem aqui embaixo o que vocês andaram lendo. Curtam a fanpage do Literatur, deem um joinha pra mim se gostaram desse vídeo. E a gente se vê amanhã para mais um dia do Vedo.